talvez pela primeira vez nesse ano, o 3B conseguiu fazer perguntas mais bizarras que o 3A. Conseguiram travar a aula mais do que o 3A. Eu me atrasei no 3B em relação à aula que eu tive aqui, cara. Te juro, inacreditável. Não. Vocês já não tem competição ao longo do ano, vocês ficaram o maior concurso, não tem como comparar. Beleza? Fiquem tranquilos. Eu não me sinto mal, às vezes, em cair na parte fenomenológica de explicar os fenômenos, porque até meus professores, né, doutores lá da USP, eles ensinam isso mesmo, que às vezes vale mais a pena tu mostrar para uma explicação de um fenômeno que está sendo cada vez mais cobrado no vestibular e vai ajudar mais a pessoa a levar aquele conceito para a vida dela, porque poucos de vocês vão fazer engenharia, vão fazer física e matemática, né? Então, às vezes, quando a coisa fica mais pesada aqui na matemática, né, eu estou dando aula mais para poucos, quando eu falo do fenômeno do dia a dia da pessoa, a galera fica curiosa, presta mais atenção e às vezes a UFSC tem gostado muito disso, de cobrar nos somatórios menos cálculo e mais teoria, né, mais resposta aos fenômenos. Eu sou das exatas, né, minha vontade é pegar o guri já no berçário e sair tacando fração na cabeça dele, entendeu? Certo? Para no final da vida adulta estar preparado para a faculdade. Por isso que a gente sabe que as escolas particulares de Santa Catarina, elas fazem frente às escolas do mundo todo em relação à física e matemática. Isso pode ficar tranquilo. Em nenhum lugar do mundo tu vai aprender tanto a física ou matemática no ensino médio como no Brasil, cara. Isso é bacana de dizer, certo? Não faz ver. Eu tive vários alunos que saíram aqui do segundo ano, do primeiro ano do ensino médio para ir fazer intercâmbio e volta dizendo, pô, eu dava aula de física e matemática para os caras são ruins pra caramba de física e matemática. Né? É bem legal de ver isso. Realmente, nas escolas particulares ou nas escolas públicas que são realmente bem coordenadas, o cara aprende física e matemática e pode fazer faculdade de engenharia, física e matemática em qualquer lugar do mundo. Ele vai chegar bem no começo do curso, vai conseguir se safar no começo do curso. Vale lembrar que geralmente a galera dá fraquejada no cálculo mesmo, né? Cálculo A, B, C, aí vai reprovando, vai deixando de estudar e vai desanimando nessa parte, né? Já repito, se tu quiser ser um grande engenheiro, não um engenheiro normal, a maioria dos engenheiros normais não manja de cálculo, certo? Ele não faz ideia do que é o cálculo, na verdade ele aplica, ele sabe raciocinar, mas ele não sabe o cálculo. Os engenheiros foda mesmo, esses caras são os caras que estudaram cálculo para valer. Então não se esquece, se por acaso tu for pro lado das exatas, faz a matéria de cálculo com todo o gás que tu puder, porque depois de tu aprender a matemática, cara, vai ficar tudo bobo, vai ficar tudo ridículo. E enquanto que se tu não aprender a matemática, vai ficar tudo ruim, tudo chato, tudo difícil, vai ficar ruim de terminar o curso, tá? Pensa nisso. Mas hoje vai ser light. Olha que bonitinho. O que é isso mesmo? Então, peraí. Estás afirmando que é um gerador, me diz para onde que é a corrente. Para a direita ou para a esquerda? E pensa, não chuta, por favor. Ah, que bonito. Só de tu me perguntar real ou convencional, professor, mostra que está sabendo de alguma coisa. Mas se eu não falei nada, tens que pressupor que eu estou falando da convencional, por incrível que pareça. Então vai lá, qual é a corrente convencional? Pensa e responde. Quando eu te ensinei a fazer isso, foi assim, né? O grandão, o pequenininho, a galera achava que as partículas que passeavam no fio eram positivas, opostos, os iguais. Então essa vai ser repelida, essa vai ser atraída. Se fosse assim, seria para a esquerda. Deixa eu ver, é assim? Ah, tá. Se esse cara é um gerador, obrigatoriamente a corrente tem que ser para a esquerda. Porque hoje não é aula de gerador, não. Hoje é aula de receptor. Mas olha que detalhe perigoso isso aqui, cara. Olha o desenho de um receptor. É idêntico. O aluno fica bravo com isso. Como é que eu vou decidir qual é qual? É justamente fazendo esse exercício aqui, ó. Conseguindo descobrir para onde é a corrente. A mesma estrutura, tá vendo? A mesma estrutura. Mas se eu te disse que para ser gerador esse cara, a corrente tem que ser a favor desta TDP, então tu já pressupõe que para esse cara ser um receptor, a corrente tem que ser boca abaixo, meu querido. Ele, por esse desenho, a corrente tem que estar para a esquerda, né? Concorda comigo? Mas não, ele não está gerando, ele está recebendo, certo? Então ele está recebendo goela abaixo essa corrente, está contra o que ele gostaria, entre aspas, que fosse. Mas a corrente é positiva? Ó, bacana, a gente não trata essa história de corrente positiva e negativa, né? Até aqui não aconteceu isso. Por quê? Porque a gente só diz que a corrente é no sentido que está acontecendo. Lá nas leis de Kirchhoff, quando nós
negativa quer dizer que tu errou o sentido dela, que o sentido é para o outro lado. Por isso que a gente não fala em corrente negativa. Porém, se o cara pega um multímetro e vai medir a corrente num aparelho, se ela der negativa, que significado tem? Que tu trocou os fiozinhos, parabéns garoto, é só destrocar que vai ficar positivo. Então, na verdade, ó, isso é uma corrente positiva, isso é uma corrente positiva, sem problema nenhum. A diferença é que esse cara está contribuindo com essa corrente, né? Concorda comigo? Essa corrente não é partículas positivas. Então ela está repelindo o positivo e está atraindo o negativo. A corrente vai estar chegando aqui, né? É isso que é importante. O gerador está a favor da corrente. Esse cara, ó, a corrente vem e esse cara está empurrando a corrente para lá, está atrapalhando a corrente. Porque está recebendo energia, não está ajudando, está atrapalhando. Como se Vai estivesse carregando para o positivo. Uma bateria carregando, ela é um receptor. Certo? O motor é um receptor. O motor é um receptor, ou seja, quando o motor está no circuito, a bateria que está alimentando esse circuito vai sentir, pô, tem alguém avacalhando comigo, pô, ficou mais difícil injetar a corrente aqui. Tá beleza? Essa é a noção. Essa é a noção. É, exatamente, eu não tinha contado ainda, mas já que me ajudou, olha ali. Essa aqui era a força ou o nome, força eletromotriz, que move o elétron, podemos pensar assim, né? Embora na verdade a gente esteja pensando em próton ali, né? Certo? Aí então, já que essa força aqui é do contra, eu vou chamar ela de força contra eletromotriz. Nada mais justo. Alguns livros, alguns caras que são, né, que são mais didáticos, eles botam uma marquinha ali, ó, para mostrar pro cara, ó, aquela ali é contra eletromotriz. Mas não acredite que no vestibular vai ter aquela marquinha para te ajudar, não. Porque o cara vai misturar um monte de gerador e receptor e tu vai dar um jeito de descobrir quem é quem. Mas eu já vou te mostrar que é bem simples isso. Mas como na outra turma me enrolei um pouco, vocês vão ganhar uma revisão melhor aqui, vão conseguir compreender melhor, acredito eu. Isso aqui é velho, pelo amor de Deus. V igual a M vezes I, a fórmula sagrada, lembra? Na verdade é a lei de Ohm, né? Primeira lei de Ohm. Nem a lei. R igual a V sobre I. Na verdade a lei de Ohm diz que o R é constante. Então na verdade não é. A galera chama isso aqui de lei de Ohm, mas não. É a definição de resistência elétrica. R igual a V sobre I. A primeira lei de Ohm alega que resistores ohmicos apresentam resistência constante. Mas a definição de resistência elétrica, a fórmula sagrada dos circuitos elétricos, potência, V vezes I, juntando as duas, os dois filhotinhos, não é isso? Velho já isso aí. Equação do gerador, porque gera, mas perde uma parte na sua resistência interna. A voltagem nos polos é aquilo que eu gerei menos o que eu perdi. Justo, né? Equação do, aliás, curva característica do gerador é uma reta decrescente, não é isso? Quando eu faço curto-circuito, a voltagem cai para quanto? Zero. Aí tu bota zero aqui, isola o I, fica ICC. O que é ICC? Corrente de curto-circuito. Essa fórmula, tu não ganha essa fórmula. Tens que a partir dessa lembrar que no curto a voltagem é zero e isolar o I. O que é isso aqui? PD. Potência dissipada. Dissipada onde? Olha, eu só peguei a fórmula R ao quadrado, troquei o Rzão por Rzinho para mostrar que eu estou falando da resistência interna. Tu não ganha essa fórmula, e ainda mais com D de dissipada. Não ganha. PU. Útil. Por que eu estou usando V? É a voltagem aonde? Não é o que eu aproveito, não é o que fica fora da bateria, o que eu conecto no circuito externo à bateria, por isso eu estou usando a potência útil como V vezes I. Ó. Essa fórmula tu ganha, mas não vem o U ali para te lembrar que a útil é V vezes I. É tu lembrar que o que eu utilizo numa bateria é o que eu conecto nos polos dela. E PG, eu juro que é um G, PG. Potência gerada. E eu uso no lugar do V a força eletromotriz. Aliás, não custa, né? O que é rendimento mesmo? Isso, rendimento tem a ver, pode ser na termodinâmica, era trabalho sobre calor da fonte quente. O trabalho é o que a máquina me devolve, é o meu lucro, e o calor da fonte quente é o investimento. Quem é lucro, quem é investimento num gerador? O lucro é a energia dos polos, é a útil. O investimento é a força eletromotriz, pode pensar assim, aí nem precisa pensar nas potências, pode ir direto, né? Eu estou obtendo um lucro que é a voltagem dos polos, e estou investindo a força eletromotriz ou o rendimento de um gerador V sobre E. V, voltagem nos polos. Z, força eletromotriz. Para finalizar essa revisão, se eu conecto os geradores assim, ó,
É que tipo de associação? Série. Qual é a resistência interna equivalente? É a soma delas, R1 mais R2 mais R3. Aqui seria, por exemplo, R1, R2, R3. E a força eletromotriz? É a soma. A força eletromotriz é E1 mais E2 mais E3 e assim por diante. Pego duas baterias de 1.5 volts, positivo ou negativo, uma da outra. Ao todo agora eu tenho 3 volts, clássico, bem simples. Associação em paralelo de geradores tem uma condição. Só faremos esse tipo de associação para geradores idênticos. Tem que ser idêntico o gerador. Então quer dizer que o Rzinho dele será o mesmo e a força eletromotriz dele será a mesma. Força eletromotriz resultante. A mesma, porque na ligação em paralelo já é a própria característica, né? É sempre a mesma voltagem. E a resistência interna? Pega o R, se são 1000, divide por 1000, se são 5, divide por 5, se são N, divide por N. Beleza? Ou seja, qual é a característica da associação em série de geradores? Eu somo as voltagens. Se o gerador que eu comprei não é o suficiente para a voltagem que eu precisava, compra mais um, mais outro e vai conectando em série. Qual é o preço que tu paga por ter feito isso? Tu vai aumentar a sua resistência interna, vai perder mais energia por dissipação de calor. Em compensação, a voltagem do teu gerador já é a suficiente, só que a corrente não é o suficiente. Ou seja, tu não quer mais voltagem, mas tu quer mais corrente. Aí o que tu vai fazer? Vai associar em paralelo, porque tu vai manter a tua voltagem e já que a resistência interna vai diminuir, tu vai conseguir mais corrente. Beleza? Show de bola. Então, numa questão teórica, o cara pode perguntar. Para aumentar a voltagem, associamos os geradores em paralelo. Falso. 01, falso. 02. Quando associamos os geradores em série, a resistência interna aumenta. Verdadeiro, isso é verdadeiro. Beleza? Bom, olha só. Olha só. Isso foi só uma revisãozinha. Porque o que é novo mesmo é receptor. Cara, quem não entendeu o gerador vai ter uma segunda chance de aprender, porque estudar receptor e gerador basicamente é a mesma coisa. Os mesmos raciocínios nós executaremos. Mas então olha só. Eu vou bater na tecla, hein? Vou bater na tecla porque eu expliquei isso na outra aula. Quando fui fazer a brincadeira aqui, todo mundo ficou desconfortável. Por que mesmo que esse cara, a corrente é para a direita? Porque a corrente é contra a DDP que ele vai estabelecer. Ou seja, a corrente é para um lado e ele está empurrando. Cuidado, gente, não estou afirmando que geradores a corrente é para a esquerda, receptores a corrente é para a direita. Essa corrente só foi para a direita porque esse era o positivo e aquele negativo. Se eu fizer o contrário, ó, virou gerador esse cara. Porque agora a corrente está indo para o lugar que ele queria, não é? Para ele continuar sendo receptor, a corrente tem que ser do contra. Tem que ser contrária a DDP. Beleza? Mais e menos. Larga a balinha positiva em ambos os lados para tu ver. Os opostos, os iguais. Essas balinhas não queriam ir para lá. Tá vendo? Ó, a corrente, ele está empurrando a corrente no sentido. Alguém mais forte que ele está empurrando a corrente no sentido oposto. No vestibular, eles podem colocar a seta para o outro lado e colocar como uma real? Ou eles não podem? Ele poderia falar, mas ele tem que te avisar. Se ele colocou a seta de corrente, ele tem que te avisar. Essa seta é a real, porque senão tem que supor obrigatoriamente no mundo todo que era convencional. Então ele teria que falar, considerando que a seta do circuito indica a corrente do real, aí ele vai raciocinar em cima daquilo. Mas eu já vou te mostrar qual é a pergunta que ele vai fazer, tá? A respeito disso. Como é que é? Na verdade, onde é que vai ocorrer o efeito Joule? Não é na resistência interna? E tanto o gerador quanto o receptor vão ter uma corrente percorrendo a sua resistência interna. Então ambos vão ter efeito Joule. Porque a força contra a motriz não vai aumentar o efeito Joule. Certo? Então não daria para dizer que um tem mais preferência que o outro. Eu posso ter um gerador gerando mais efeito Joule ou o contrário, um receptor no circuito gerando mais efeito Joule. Depende da resistência interna, isso sim. Agora olha só, pessoal. Uma pergunta interessante aqui, ó. Imaginem vocês que eu faço o seguinte, olha só. Já vamos direto no que incomoda o aluno, vamos direto no ponto importante. O cara vai lá e coloca várias estruturas. Que delícia esse probleminha, olha só. Mais uma coisinha aqui.
Primeiro, numa situação como essa, tu não pode dizer o que é gerador e o que é receptor. Fica à vontade. Agudo, será que é? Senhor?